E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiro, para desejar um ótimo 2024, né? Que seja um ano aí de muitas realizações e muito sucesso na empresa de vocês, tá? Bom, retomando aqui, né, os nossos vídeos, a gente deu uma boa parada aí ao longo de 2023, né? Tivemos alguns projetos aí importantíssimos e que demandaram muito tempo e que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer os vídeos, né, colocar aqui de maneira prática, né, o que a gente aplica nas empresas, falar um pouquinho da economia, né, e principalmente aí dos acontecimentos no mundo empresarial, vamos dizer assim, né. Mas 2024 a gente quer que seja diferente, né? Então vamos retomar aí com os vídeos, principalmente com economia em foco, tá? Que vai ser basicamente um vídeo por semana, né, para a gente falar um pouquinho dos principais acontecimentos econômicos que vão trazer aí subsídios e ajudar vocês a tomarem as melhores decisões, né, em relação à parte de macroeconomia. Então a gente fala sobre taxa de juros e tudo mais, né? São vídeos aí que vocês já encontram no nosso canal. E vamos falar também aí um pouquinho sobre alguns temas importantes, tá? Então a gente promete que esse ano vai ser diferente, a gente vai trazer aí o conteúdo para que vocês então possam usufruir dele, tá bom? O objetivo desse vídeo aqui é falar sobre a reforma tributária, tá? Então é um tema importante que vai mudar a vida de muitas empresas, tá? Podem ter certeza disso. É um tema complexo, né? Vocês já devem ter se deparado aí com críticas, elogios, né? Alguns gostaram, outros não. A gente vai trazer aqui de forma simples, né? De fácil entendimento, o que a gente entende sobre a reforma, tá? E os principais pontos dela, tá? Para não ficar muito chato, né? Eu vou dividir em vídeos, tá? Então vou chamar isso aqui de reforma tributária parte um, para a gente então entender alguns conceitos, né? E a parte inicial da reforma, tá? Então, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, né? Vocês já estão vendo a tela, né? Então, vamos partir aí para analisar a reforma tributária e a emenda constitucional 132, tá? Então, o que é a reforma tributária, pessoal? É a reforma da tributação do consumo, tá? Então, a gente vai ter a substituição de alguns tributos que a gente tem hoje, né? ICMS, PIS, COFINS, ISS, tá? E ela vai ser pautada nas seguintes premissas, tá? A grande primeira é a simplicidade, né? Então a reforma ela busca reduzir a complexidade da tributação e de fato ela vai conseguir isso, tá? Eu acredito que transformando, né, todo o imbróglio tributário que a gente tem hoje em dois impostos, né, eu acho que vai ajudar muito a simplificar e a entender melhor a reforma, né? O segundo ponto é a transparência. Então, eu acho que simplificando, ela vai sim assegurar mais transparência, tá, para as empresas, né, e até para o consumidor entender qual o tamanho da carga tributária que ele está pagando. Tá? O terceiro ponto que eles falam muito é sobre a justiça tributária, né? Então, eles querem tornar o sistema tributário mais justo, diminuindo as desigualdades sociais e regionais. Esse ponto aqui entrou aí em grande discussão ao longo desse ano, né? E o quarto e último ponto é o equilíbrio e defesa do meio ambiente, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai ter aí o imposto seletivo, né? Então, eles querem fazer com que a economia cresça de forma sustentável, né? Que é a palavrinha da moda, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente teve, então, a tramitação legislativa, né? Para vocês entenderem o que aconteceu. Então, a gente teve na Câmara dos Deputados o projeto aprovado em 7 de julho de 2023, tá? E ele foi aprovado em dois turnos. Depois foi para o Senado Federal, né? Então, a gente teve aí uma série de discussões e concessões, né, principalmente de subsídios, né? Então eles alteraram bastante o texto e no dia 8 de novembro de 2023, então foi aprovada em dois turnos, tá? Depois no dia 15 de dezembro do ano passado a gente teve um parecer final, tá? Aprovado então na Câmara dos Deputados.
No dia 20 de dezembro, então, a reforma foi promulgada, tá? Então, qual é o status atual, pessoal? Hoje ela está aguardando a edição de leis complementares ao longo de 2024, tá? Então, a gente continua aí com algumas perguntas sem respostas, né? Porque a gente vai ter que esperar, então, a promulgação dessas leis complementares ao longo do ano, tá? Então, quais foram as principais alterações, tá, pessoal? Então, assim, tiveram uma série de alterações, mas eu vou trazer aqui o que eu entendo de mais importante que a gente vai ter aí de alteração, tá? Então, a primeira delas, né, ela vai substituir 5 tributos, tá? Então, o PIS, a COFINS, né, o ICMS, ISS e IPI, eles vão ser substituídos por um duplo IVA, vamos chamar assim, né? A gente vai ter o CBS e a gente vai ter o IBS, tá? O CBS ele é um imposto federal, então ele vai ser uma contribuição sobre bens e serviços, e o IBS ele vai ser um imposto subnacional, né? Então ele vai ser um imposto sobre bens e serviços. Tá? Então, a primeira grande alteração é essa: substitui 5 tributos por apenas 2. Tá? Vai criar um imposto seletivo, né? Então ele vai ter um caráter regulatório. Tá? Então, lembram lá que eu falei sobre fazer a economia crescer de forma sustentável, né? Então, uma das maneiras que eles encontraram é o imposto seletivo, ou seja, quem teoricamente polui mais, né, ou traz mais dano ao meio ambiente, vai pagar um imposto mais caro do que quem polui menos, tá? Em resumo, é isso. Um outro ponto, né, mantém a carga tributária atual total sobre o consumo, então isso é muito importante, né? A gente vai ter clareza aí no total da carga tributária, ela vai ser 100% em cima do consumo, tá? Mais um ponto, vai então adotar uma alíquota padrão como regra geral, né? Ou seja, simplificando e dando mais transparência. A gente vai ter então a definição de regimes específicos para determinados bens e serviços, e com isso a gente também vai ter a definição de que regimes serão favorecidos para determinados bens e serviços. Tá? Então, além de tudo isso, ela vai prever uma transição segura para o novo modelo. Tá? Eu acho essa transição um pouco longa, né? No slide seguinte eu vou dizer qual é a minha leitura disso tudo, tá? Para ficar um pouco mais claro e até dar a minha cara a tapa, né? Ou seja, qual a minha opinião sobre a reforma, tá? Então ela vai ter uma transição sim segura, mas eu acho que é uma transição muito longa, onde você vai ficar com 2 sistemas tributários. Imagina você, o atual e o novo durante aí um longo período de anos, tá? Além disso, vai fortalecer o pacto federativo, né? Então, por exemplo, esse IBS aqui subnacional, ele vai ser concentrado aí na mão de um comitê que vai decidir como será essa distribuição aí para os estados e municípios, tá? Então, como eu falei, qual é a minha leitura sobre a reforma, tá? Então, bom, primeiro ponto, né? Ela é uma reforma que não existe um consenso ou de quem defende ou de quem é contra, tá? Então, é uma reforma que sofreu muitas alterações, né? Tem muita gente que é contra esse modelo, ou seja, esse imposto, né, que vai se concentrar na mão é, é, federal, né, para então ser substituído, muita gente é contra, tá? Por quê? Porque vão usar isso daí como, obviamente, fonte de barganha, né? Então, assim, não tem consenso, tá? Alguns acreditam no modelo, outros não. Existe ainda muita discussão pela frente e, como eu falei anteriormente, muita coisa vai vir aí através de lei complementar, tá? O segundo ponto, pessoal, é que o texto inicial, né, da PEC 45 ele foi muito deteriorado, tá? Então a gente teve aí muitas modificações e exceções, né? Obviamente muito lobby, alguns setores foram lá, né, fazer pressão para conceder mais subsídios, né? Então existem setores que terão reduções aí de 60%,
outros de 30%, e tem setor que vai ter aí isenção total sobre a alíquota oficial, né? Então, isso traz o quê? Que alguém vai ter que pagar essa conta, né? Então, alguns setores vão ser beneficiados e outros, obviamente, vão ter uma carga tributária maior, né? E aí, por isso que muita gente fala naquela alíquota média acima de 27,5%, tá? Justamente por conta desse ponto. E aí, acabei de falar, né? Então, assim, a gente vai ter a alíquota mais cara do mundo, né? Ou seja, a maior alíquota do mundo, porque provavelmente ela vai passar os 27,5%. Tem gente falando até na casa dos 30% ou até acima dos 30%, tá? A gente, então, tem muitas definições que serão feitas por lei complementares, né, ao longo de 2024. Então, tem muita coisa que a gente ainda vai ficar sabendo, tá? O período de transição, como eu falei anteriormente, na minha opinião, é muito longo. Vejam vocês, esse período vai até 2033, né? Então, a gente vai conviver com dois sistemas tributários durante muito tempo, tá? E só teremos o efeito realmente dessa reforma após esse período, ou seja, só em 2033 que a gente realmente vai ter todo o efeito da reforma, tá? Como eu disse para vocês, o Conselho Federativo vai concentrar todo o controle e poder de arrecadação e distribuição para os estados e municípios, tá? Na minha opinião, isso é ruim. Eu acho que a gente poderia criar um modelo onde os estados e municípios, que já fazem muito bem isso, né, possam, enfim, então, ter arrecadação direta, né? Então, imaginem você o que não vai acontecer em relação a barganhas e lobbies, né, para conseguir mais ou menos essa distribuição, tá? E, além disso, a gente vai ter, então, de fato, maior transparência, né? Eu acho que realmente o imposto pago no consumo, né, vai trazer uma maior transparência do total, ou seja, do montante é, do peso tributário que a gente tem, então, sobre os bens e serviços, tá? E como última nota, né, então, essa simplificação, e esse ponto eu acho importantíssimo, pouca gente falou sobre isso, tá? Na minha opinião, ela vai acabar com grande parte da judicialização tributária, tá? E do tempo enorme, né, de algumas decisões aí por conta da complexidade, né? Ou seja, quem nunca teve aí um processo tramitado por mais de 10 anos, né, sobre algum tema aí da parte de tributo, seja tentando algum crédito adicional, seja revendo as alíquotas, seja na parte das obrigações acessórias, né, que realmente tem complicações aí estrondosas e às vezes nem o próprio fisco consegue ter um consenso sobre tal, tá? Então, aqui como última fonte de informação, né, eu trouxe para vocês então de 2024 até início de 26, a gente então vai ter 2 anos para entender efetivamente a reforma, né? Ver o que vem com as leis complementares para então realmente ter todo o contexto do que vai acontecer em cada setor da economia, tá? Em 2026, então, a gente começa com o IBS de 0,1%, CBS de 0,9%, né? E, obviamente, eles vão ser compensados, eles poderão ser compensados com PIS e COFINS devidos pelo contribuinte, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, a gente vai ter que conviver aí com os dois sistemas tributários, tá? Em 2027, então, a gente vai ter a extinção do PIS e COFINS, a extinção do IPI, exceto na Zona Franca de Manaus, tá? A gente vai iniciar, então, com o imposto seletivo, né? Aquele imposto do meio ambiente da sustentabilidade. O IBS, ele, então, vai mudar a sua alíquota estadual para 0,05% e municipal para 0,05%. E o CBS vai ter uma alíquota reduzida em 0,1%. Tá? De 2029 a 2032, então a gente vai ter a redução gradual do ICMS e dois respectivos benefícios fiscais vigentes, tá, pessoal? Então, hoje,
a gente tem alguns benefícios aí concedidos, né, por alguns estados, a gente vai ter essa redução gradativa de 29 a 2032, tá? E aí, em 2033, então, a gente vai ter a extinção total do ICMS, ISS e IPI, e dois respectivos também, né, aqueles fundos de combate à erradicação da pobreza, né, que a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem ICMS mais um percentual desse fundo, tá, pessoal? Então, era isso que eu queria trazer para vocês nessa parte 1, né? Então, a partir da parte 2, eu vou separar alguns capítulos importantes e realmente entrar no detalhe para que vocês entendam, então, a reforma tributária. Tá? Aqui estão os meus contatos. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, estejam super à vontade para, então, perguntar, né? Não custa nada, não vou cobrar nada, obviamente, para tirar qualquer dúvida aí que venha de vocês. Tá bom, pessoal? Então, é um prazer aqui tê-los de volta. Tá? Mais uma vez, um ótimo 2024. Até a próxima. Tchau, tchau.